E aí, empacou? Desempaca comigo. Eu sou o Pedro Renault aqui, estou aqui para vocês, para passar aí os resuminhos das matérias para você que não precisa estudar tudo de novo, você precisa só de lembrar. Estou aqui com vocês hoje para um tema muito importante. Vamos ver se a gente coloca aí por volta de 5 minutos, talvez um pouquinho mais, mas por volta, bem direto para vocês, lembrando que os textos que eu coloco aqui nas tardes estão na descrição. Revolução Francesa, tema muito importante para a gente. Então vamos lá começar. Ok, a Revolução Francesa aconteceu em 1789 e ela vai até 1799, é uma revolução aí de 10 anos, que teve por influência aí os ideais iluministas. A França é um dos berços, junto com a Inglaterra, do iluminismo, e é considerada uma revolução de caráter burguês. Por quê? Porque, no fim, foi a burguesia que se consolidou no poder. É por isso, tá? Mas você teve uma ampla participação popular que não pode deixar de ser contada. A participação popular, se não tivesse uma ampla participação popular, não tinha tido Revolução Francesa, e também uma ampla participação das mulheres, principalmente na Marcha a Versalhes, que fizeram um importante papel dentro da Revolução Francesa. Bom, antes de você ter a Revolução, para justificar o processo de Revolução, você tinha o absolutismo francês. Você tinha a França dividida em estamentos, entre o primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, sendo o primeiro estado o clero, o segundo estado a nobreza, principalmente pautada lá pelo rei Luís XVI e sua esposa, a rainha Maria Antonieta. Esses dois estados não pagavam impostos, tinham privilégios e comiam à vontade. Tinham teto, tinham tudo, tinham muitos privilégios. O terceiro estado é o que está sofrendo. Mas o terceiro estado, ele ainda assim tem uma divisão muito importante aí de se saber. O terceiro estado é dividido entre girondinos, que é uma alta burguesia, comerciantes, principalmente comerciantes, mas não tem poder político. Os jacobinos, que é uma baixa burguesia, professores, filósofos, médicos, advogados, trabalhadores autônomos, né? Mas que também não tinham poder político, e esses eram considerados aí os radicais. E aí você tinha aqueles que não tinham mesmo nenhum poder político, que eram os trabalhadores urbanos, os sans-culottes, muitos artesãos ali na cidade de Paris, e os camponeses que estavam sofrendo muito, porque a França passava pela estiagem, uma seca muito grande, era um país agrário, e por isso faltava muito produto, você tinha aumento do preço de produtos por conta da carestia de produtos de primeira necessidade. Mas o primeiro e o segundo estado, eles não passavam por essa crise. Essa crise, os preços dos produtos, os impostos recaíam sobre o terceiro estado. Em julho de 1789, em junho de 1789, o rei Luís XVI está preocupado de ter um processo revolucionário, revoltas, tem muita gente protestando, e aí ele convoca a chamada Assembleia dos Estados Gerais. Ele convoca, um rei na França podia convocar essa assembleia para discutir a crise, mas não se convocava essa assembleia há mais de 100 anos, então era um momento especial. E aí foram lá a Assembleia dos Estados Gerais, alguns poucos representantes do terceiro estado que podiam estar lá, o primeiro estado e o segundo estado. Na verdade, foi um desastre, porque o que saiu dessa Assembleia dos Estados Gerais é que os impostos do terceiro estado seriam aumentados. O terceiro estado não quis, eles queriam que a votação fosse pelo número de pessoas. O terceiro estado representava lá 99% da população francesa. Mas não, falaram que o voto era por estado. Era um estado para a nobreza, um estado para o clero, um voto para a nobreza, um voto para o clero e um voto para o terceiro estado. E aí ficou 2-1. Nobreza e clero votaram a favor de aumentar os impostos do terceiro estado. Cutucaram a onça com vara curta, porque é daí que surge a revolução. O terceiro estado inicia um processo lá em julho de 1789, forma a chamada Assembleia Nacional Constituinte. Eles vão fazer uma Constituição e vão iniciar um processo revolucionário e vão ignorar a Constituição da França, que tem um rei, que tem um clero, e vão iniciar esse processo revolucionário, vão romper com a tradição francesa. Isso, se vocês quiserem um marco inicial, queda da Bastilha, 14 de julho de 1789, quando os revoltosos, os revolucionários, destroem a Bastilha, que era a prisão onde, historicamente, a nobreza francesa prendia os seus opositores e também guardava pólvora. Era interessante isso de se pensar,
quebraram a Bastilha, botaram fogo na Bastilha e iniciaram a Revolução. Ali mesmo foi redigida a Declaração Universal do Homem e do Cidadão. Teve uma amostra da Declaração da Mulher e da Cidadã também, mas foi recusada pelos homens do poder aí do terceiro estado. Tiraram o rei do poder. Os ideais ali eram ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, bem iluministas, mas igualdade para quem? Sempre tem que pensar nisso. É uma revolução onde a burguesia está na cabeça, tá? Definiram que inicialmente você teria uma monarquia constitucional. O rei continuava sendo rei, mas não governava mais. Perderia seus privilégios, sairia de Versalhes, iria para Paris. As terras do clero foram confiscadas e definiram um voto censitário. O que é o voto censitário? É restrito a algo. Algo que? A renda. Então só podiam votar os mais ricos aí, nos líderes aí da Assembleia. Porém, os jacobinos cresceram muito nesse processo. E de 1792 a 1795, os jacobinos conseguiram ter mais poder, principalmente na convenção, na Assembleia, na chamada Convenção Nacional. E aí, através muito da figura de um dos jacobinos aí, importante, chamado de Maximilien Robespierre, inicia-se um processo onde os jacobinos vão colocar a sua camada radical na Revolução. É o chamado, que ficou conhecido como período do terror. Não tinha problema de inflação na França? Então, foi estabelecido lá a lei do máximo. É um tabelamento de preços. Preços de produtos de primeira necessidade não podem subir tanto, certo? Você teve também a utilização agora, o fim do voto censitário e o início do voto universal, onde todos e todas podem votar nos seus deputados nas assembleias. E foi criado, isso justifica mais o nome período do terror, foi criada o chamado Tribunal Revolucionário. Todos aqueles que eram considerados contrários à Revolução ou traidores da Revolução eram julgados pelo Tribunal Revolucionário. E se acusados, são mortos na guilhotina. Muitos girondinos que queriam a monarquia constitucional, que eram contra o voto universal, não queriam essa parcela mais radical da Revolução, foram guilhotinados, tá bom? Então isso é muito importante de se saber. Esse período também é considerado com o início da Primeira República Francesa. Afinal de contas, o rei e a rainha foram guilhotinados. A nobreza francesa foi guilhotinada. Quem sobrou da nobreza acabou fugindo principalmente para a Áustria, tá? Que prestou apoio, porque a Áustria também era um país absolutista e a família da rainha era austríaca. Mas esse período de terror foi colocando muito medo na população e os girondinos se aproveitaram muito disso, ganhando o povo novamente através das suas ideias, falando assim, os girondinos, os jacobinos estão botando medo, tá querendo colocar todo mundo lá no Tribunal Revolucionário. E aí você tem basicamente um contragolpe dos girondinos contra os jacobinos. Em 1795 e vai até 1799, a gente tem o chamado golpe, o golpe dos jacobinos, o golpe não termidor, o golpe dos girondinos, desculpem, que tira os jacobinos do poder, inclusive guilhotina muito dos jacobinos, inicia uma nova etapa da Revolução, chamada de Diretório, de 1795 a 1799, o Diretório. E por que Diretório? Porque são 5 diretores no poder, girondinos, tá? Vota-se o voto censitário, só ricos votam, então as mulheres perderam o direito novamente. E eles fortalecem o exército francês para evitar novas fases dessa revolução. Só que aí que está. O exército se fortaleceu tanto que através da figura de Napoleão Bonaparte, que se destacou durante esse processo todo, há um novo golpe, o chamado 18 Brumário, que foi feito no dia 9 de novembro. Brumário porque eles mudaram o calendário francês, né, durante o processo revolucionário para frente. Mas foi um golpe onde que Napoleão assumiu o poder já com a ideia de ser um processo que consolida a Revolução Francesa. Não precisa mais da Revolução. O exército está no poder através da figura do Napoleão, mas está no poder justamente para consolidar o poder da burguesia, principalmente dos girondinos. A gente aceita Napoleão como nosso líder, desde que a burguesia continue com força, principalmente econômica, para entrar numa fase industrial e por aí vai. E daí para frente já era napoleônica e acaba a Revolução Francesa. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado.
Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!